Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa terça-feira, meu amigo torcedor vascaíno. Terça-feira essa muito agitada, muito movimentada aqui na nossa colina histórica. Terça-feira, dia claro, fechamento da preparação para enfrentar a equipe do Atlético amanhã. Hoje, o elenco Cruz Maltino, comandado por Rafael Paiva, foi novamente até a Toca da Raposa, CT do Cruzeiro, para fechar aí essa preparação. A gente vai trazer, é claro, todos os detalhes a vocês de tudo que aconteceu em território mineiro, até porque, meu amigo, tá chegando a hora da primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil, falando em semifinal, essa semifinal já começou muito antes mesmo da bola rolar. Um grande imbróglio jurídico envolvendo Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e CBF segue a todo vapor. E hoje, pela parte da tarde, tivemos aí o pronunciamento de Paulo César Salomão, ex-presidente do STJD e atual vice-presidente geral do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele falou um pouquinho sobre a forma com que o Vasco vem se manifestando, a entrada junto ao STJD contra a postura da CBF e também sobre o que o Vasco da Gama fará daqui para frente. O Vasco está muito embasado aí juridicamente e confiando, é claro, que essas datas das semifinais da Copa do Brasil retornarão a data original. Além disso, também vamos falar aqui com vocês sobre São Paulo, meu amigo, porque se já não bastasse Vasco e Corinthians lado a lado contra a CBF, o São Paulo, nessa tarde de hoje, também enviou um ofício contra a postura da CBF da mudança de data. A gente vai explicar isso a vocês, até porque essa mudança de data envolve outros 4 clubes, não apenas Vasco e Corinthians. Mas enfim, vascaíno, temos aí pela frente um Boa Noite Gigante muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades, muitas informações, muitas notícias para você aí, torcedor vascaíno que está do outro lado. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, meu amigo torcedor, agradecer pelo apoio de todos vocês aí no nosso canal. Nesses últimos dias a gente vem sempre pedindo, né, comentando que a gente parou de postar, o YouTube tá dando uma segurada no nosso conteúdo. Quase todo mundo, ou quase ninguém está sendo notificado, então o seu like, o seu joinha, o seu comentário, ele nesse momento vem sendo mais importante do que nunca. Então agradecer por todo o apoio que vocês vêm dando no nosso canal, tá voltando aos pouquinhos, então não parem de deixar o like e verifiquem também se o sininho de notificação está ativado. Você que é inscrito no canal, ao lado da palavrinha inscrever-se, tem aí uma seta e nessa seta você apertando, ou caso tenha um sininho, é só apertar no sininho para que os nossos vídeos sejam notificados a você. Assim que a gente enviar o vídeo no YouTube, o YouTube notifique a você que a gente está colocando um vídeo. Até porque teremos muitas informações sobre o Vasco da Gama daqui para frente, entramos no momento mais agitado, né, da temporada. Então, ative o sininho de notificação, curta o vídeo também para fazer com que o nosso canal chegue a cada vez mais pessoas e vamos em busca desses 140 mil. Além disso, também informação importante, aqui ó, no primeiro comentário fixado, temos 3 links do nosso Instagram, do nosso WhatsApp, grupo com mais de 250 pessoas bombando, e temos também o link do nosso grupo de membros. Seja um membro do canal, vamos ajudar aí o canal do Gigante Vasco. Inclusive, só para fechar aqui essa introdução, agradecer aí o grande amigo Sérgio Carrapateira, agradecer ao grande amigo Will Almeida e ao amigo Raimundo Souza, os 3 últimos membros do canal. Obrigado, gente, que reformulou esse grupo de membros. Fizemos um novo grupo para você e a rapaziada tá aderindo aí a essa ideia, então muito obrigado por todo o apoio. Vambora, Vascão! Vambora, porque esse vídeo promete quanta informação a trazer. A começar falando sobre Copa do Brasil, até porque o vídeo será todo sobre Copa do Brasil, mas falando especificamente sobre treino, tá? Como tá aparecendo aí na imagem a vocês, hoje o elenco do Vasco foi até a Toca da Raposa para fechar aí essa preparação para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro amanhã às 7h15 da noite dentro da Arena MRV. Após enfrentar a equipe do Cruzeiro nesse último domingo, o elenco do Vasco da Gama vem utilizando desde ontem, né, o CT do Cruzeiro, a Toca da Raposa. Houve aí uma parceria entre os clubes e o Vasco está utilizando a casa do maior rival, né, do Atlético Mineiro para realizar essa preparação para enfrentar o Clube de Minas
gerais. O Vasco vem focando internamente, né? O pensamento, a mentalidade é que, de fato, amanhã o Vasco terá não apenas o jogo mais importante do ano, como 2 últimos anos. Isso foi um discurso, inclusive, do próprio Pablo Verratti na entrevista após a partida contra o Cruzeiro nesse último domingo, onde ele diz que o torcedor vascaíno não sente isso de estar numa semifinal há muito tempo, e é a grande realidade. Então ele diz até a torcida para o torcedor desfrutar desse momento, e nós temos sim que desfrutarmos de uma semifinal de Copa do Brasil, da possibilidade real e iminente hoje que o Vasco tem de conquistar um título. O Vasco hoje, meu amigo, ele disputa pelo título da Copa do Brasil. Estamos na semifinal da Copa do Brasil. Essa é a realidade. Então o Vasco ele fecha aí essa preparação. O Paiva, é claro, ele vai montar um time muito diferente para esse jogo, por conta de desfalques. Se a gente olha o time que na nossa cabeça é o titular, com as lesões que o Paiva infelizmente sofreu nesse período recente, é um time diferente, até porque se olharmos na fase contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo, a gente tinha um Vasco montado com Adson e David nas alas, nas pontas, e isso amanhã não irá acontecer, porque o Adson teve uma fratura no osso da canela, né, salvo engano a fíbia ou a tíbula, não vou lembrar qual dos dois. E o David ele sofreu uma lesão grave nesse último domingo, rompeu os ligamentos do joelho. Então assim, o Vasco perde 2 dos seus principais pontos, os 2 titulares. E o Paiva terá que mudar aí a estratégia para esse jogo de amanhã. Creio que durante toda a semana que tivemos aí recentemente no CT Moacir Barbosa, o Paiva treinou com o David sendo titular contra o Atlético amanhã. Isso terá que mudar de uma hora para outra. Teve que mudar de uma hora para outra. Então o Paiva teve que quebrar a cabeça nesse treino que rolou tanto ontem quanto hoje na Toca da Raposa para entender como tem que enfrentar o Atlético Mineiro nessa partida dentro da Arena MRV. Quem vai entrar? Maxime Domingues, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues, Jean Davi Menezes. Meu amigo, tem muita opção. E o Rafael Paiva terá que tirar aí um coelho da cartola para definir quem serão os 2 titulares. A gente vai trazer, é claro, com mais detalhes aí essa possível mudança, esses nomes que o Paiva tem para analisar no elenco amanhã no Acorda Vascão. Vamos deixar um pouquinho todo esse imbróglio envolvendo Copa do Brasil e CBF de lado para falar especificamente sobre como o Vasco deve enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Por que a gente vai falar sobre isso somente amanhã? Porque, meu amigo, a situação envolvendo o CBF, Vasco e STJD segue a todo vapor. Infelizmente, a cada hora que passa, mais notícias chegam com relação a essa situação que a senhora CBF ela inventou a partir de um pedido de Flamengo e Atlético Mineiro. A gente, no Fala Gigante, até trouxe a vocês, nas aspas do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, onde ele diz com muita certeza, muita convicção, né, que não haveria nenhuma mudança. Eu, sinceramente, até estranhei isso. Por que tanta certeza? Por que tanta convicção? Ele dizendo que não iria adiantar nada o Vasco da Gama entrar com uma ação na STJD, que a CBF fez o óbvio, que a CBF fez o legal. Então, assim, eu queria entender. Por que quanta certeza? Porque eles sabem do que vai acontecer, que eles sabem das decisões que a CBF vai tomar de fato, né? Será que é uma parceria de pensamentos entre Flamengo e CBF? Porque assim, o Marcos Braz ele fala com uma convicção de fato até mesmo assustadora. Eu gostaria muito de entender o que se passa nos bastidores do futebol brasileiro, porque não tem ninguém achando cordial, legal, óbvio o que foi feito recentemente pela CBF. Todo mundo está condenando, isso é muito estranho. A partir do momento que todo mundo condena um ato e só Flamengo e o Atlético Mineiro que se posicionam, a gente vai trazer aqui a vocês a posição do Atlético Mineiro, são favoráveis, é de se estranhar. A gente nunca vê a imprensa do lado do Vasco e dessa vez está vendo. Talvez porque o Corinthians está ali, ok. A gente sabe a força que o Corinthians tem na imprensa. Mas, meu amigo, é estranho. Tá todo mundo contrário. A gente pega todas as emissoras, é Rede Globo, é SBT, é Bandeirante, é Rede TV. Todas as emissoras de televisão estão indo contrárias à senhora CBF e à sua atitude. E agora, meu amigo, já não é mais um negócio que envolve Vasco e Corinthians. Não é. É um negócio que envolve outros 4 clubes. Por quê? Porque a partir do momento que a CBF ela muda a data das semifinais, a gente não vai novamente contextualizar, porque acho que isso já está mais do que entendido na cabeça do torcedor vascaíno, tudo o que está acontecendo contra essa mudança de datas. Ela tira um jogo que seria contra a equipe do São Paulo, do Vasco da Gama, do domingo, dia 20, e joga esse jogo para o meio da semana. O jogo entre Vasco da Gama e São Paulo, que aconteceria no dia 20, acontecerá nesse momento no dia 16. Uma mudança feita pela própria CBF. Assim como também outros jogos irão ter mudanças, né? Automaticamente para você alterar, fazer com que Flamengo e Corinthians e Vasco e Atlético Mineiro joguem no final de semana na data
que seriam os jogos do Campeonato Brasileiro, essa mudança envolve outras equipes. E automaticamente, meu amigo, vamos parar para pensar aqui. Temos São Paulo sendo prejudicado, porque ao invés de jogar no domingo contra o Vasco, vai jogar na quarta-feira contra o Vasco da Gama. E também perderá atletas nas suas seleções. A data FIFA se encerra no dia 15, numa terça. São Paulo enfrentará o Vasco no dia 16, numa quarta. O São Paulo tem o Arboleda, o Bobadilha e alguns outros atletas nas seleções. São Paulo, que não tinha nada a ver com a situação, só jogaria no domingo contra o Vasco, vai ser prejudicado. A gente tem um Fortaleza que tem Lucero, tem Kusevic nas suas seleções. O Fortaleza não tinha nada a ver com a situação, só jogaria com o Atlético Mineiro no domingo. Vai jogar na quarta, será prejudicado. Que não tinha nada a ver com a situação. Assim como também o Atlético Paranaense, que tem o Canóbio, que é o seu principal jogador. O Atlético Paranaense enfrentaria o Corinthians apenas no sábado, salvo engano, ou no próprio domingo, mas enfrentaria no final de semana. E agora vai ter que enfrentar o Corinthians na quinta. Será prejudicado sem o Canóbio, provavelmente sem condições físicas. E o Fluminense também, que não terá o John Arias na sua plenitude física, porque estará servindo a seleção colombiana e teve seu jogo antecipado com o Flamengo. Então, assim, o Flamengo e Atlético Mineiro, que tinham por interesse se beneficiar e prejudicar Vasco e Corinthians, conseguiu a situação que eles queriam, mas não prejudicaram apenas Vasco e Corinthians, como outros 4 clubes que, meu amigo, não tinha nada a ver. E automaticamente está gerando uma revolta. Até porque a situação de São Paulo ela vai muito além de apenas ser prejudicada quanto a situação envolvendo a perda de jogadores por conta da data FIFA, mas por conta do Morumbi. Por quê? Porque o jogo do dia 20 entre Vasco da Gama e São Paulo aconteceria no estádio Mané Garrincha. No estádio Mané Garrincha. Porém, com possibilidade, mesmo de que pequenas, desse jogo acontecer no Morumbi. Está acontecendo no Morumbi um show do Bruno Mars, que vai até o dia 18 agora, do mês de outubro. E, automaticamente, Vasco e São Paulo se enfrentando no dia 20, haveria a possibilidade desse jogo acontecer no Morumbi, casa do São Paulo. Como o jogo ele foi antecipado para o dia 16, esse jogo não poderá mais acontecer no Morumbi, porque terá show do Bruno Mars na data. Então o São Paulo ele é prejudicado porque perderá jogadores para a data FIFA e por conta da sua casa, do seu estádio. Olha que loucura que a CBF está fazendo. Ela cagou para outros clubes pensando no benefício de Flamengo e Atlético Mineiro. Por que será, cara? Será que vale mais para a CBF favorecer um clube em detrimento de outros? E aí o São Paulo, nesse momento, estuda, junto ao seu corpo jurídico, a entrada à CBF. Informações é que o São Paulo, vai entrar com ofício, sim, à Confederação Brasileira do Futebol para reclamar da mudança na data do jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a informação. Olha que loucura que a CBF fez. Além disso, meu amigo, São Paulo, ele não poderá nem talvez mandar os seus jogos na própria região de São Paulo. Porque o jogo passando para quarta-feira tem jogos da Série B do Brasileiro. São Paulo ele buscou a Vila Belmiro, que foi negada pelo Santos. São Paulo estava tentando buscar o Brinco de Ouro da Princesa, que também poderá ter jogo durante a semana do Guarani. São Paulo pensou em mandar o jogo em Ribeirão Preto no estádio de São Paulo, do Botafogo de São Paulo, mas também terá jogos da Série B. Então olha a loucura que a CBF fez. Olha a loucura que a CBF fez. Recentemente a gente teve o Corinthians, através da pessoa do Augusto Melo, se manifestando. Agora tivemos aí uma nota, recentemente também, da Federação Paulista de Futebol, se manifestando a favor do Corinthians, dizendo assim, olha, a gente, é claro, traz a vocês, abre aspas, a Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio à decisão da Confederação Brasileira do Futebol de alterar a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, sem que houvesse diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas federações. Mais do que isso, tal medida afronta ao RGC da CBF, o que torna a medida inaceitável em qualquer âmbito. O ajuste provoca ainda impactos significativos em jogos do Campeonato Brasileiro, que vive momentos decisivos de disputa por título, por classificação para competições sul-americanas e contra o rebaixamento. A Federação Paulista de Futebol apoia e se solidariza de forma restrita com seu filiado, o Esporte Clube Corinthians Paulista, prejudicado diretamente com essa decisão. Olha que loucura que a CBF fez, gente. É inacreditável. É inacreditável. E aí, após todo esse imbróglio, toda essa loucura, todo esse problema, tivemos nesse momento a manifestação do Atlético Mineiro. É claro, né? Lutando a favor da mudança de data, indo contra Vasco da Gama e Corinthians. De acordo com o clube Atlético Mineiro, a gente vai ler aqui o posicionamento a vocês. O Atlético ele lamenta os pedidos de Vasco e Corinthians na STJD para mudanças de data.
E na nota aí divulgada pelo Atlético Mineiro em seu site, ele reforça que a escolha das datas foi feita em virtude da definição dos dias dos jogos válidos pela Libertadores. A entidade, no caso, tem prioridade sobre torneios nacionais, a Conmebol. E aí o Atlético diz assim em nota: em relação à decisão da CBF de inverter a data base das partidas de volta da fase semifinal da Copa Brasil, com os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clube Atlético Mineiro entende que a mudança restabelece os princípios da isonomia, da igualdade de oportunidades e do equilíbrio das disputas, previstos no RGC. E olha que loucura, o Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra a referida alteração, atitude que contraria todas as diretrizes citadas acima, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança no calendário em nada prejudica os dois clubes. Não prejudica, não. O Vasco não está sendo prejudicado em mudar toda a logística. Pô, o Atlético tá de brincadeira também, né? E segue. Que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados. Meu amigo, eu tô cagando para o Atlético estar desfalcado ou não. Eu quero que o Campeonato Brasileiro venha assim no final de semana e que a Copa do Brasil venha ser na data base marcada lá no final do ano. Então, assim, o Atlético ainda diz fair play, cara. Completamente nada a ver. E aí a nota fecha. Que deseja apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados, de seus jogadores selecionáveis. Aí o Atlético ainda reitera em nota, está de acordo com a decisão da CBF e diz: seu comunicado aos clubes envolvidos, a CBF informou claramente que a alteração foi feita em virtude da definição de data dos jogos válidos pelas competições providas pela Conmebol, as quais têm prioridade sobre os torneios nacionais, prerrogativa prevista no RGC e no regulamento específico da Copa Betano do Brasil. O Galo acredita ser justo que, em uma etapa importante como uma semifinal de Copa do Brasil, as equipes tenham a possibilidade de contar com os atletas que servem às suas respectivas seleções, inclusive a seleção brasileira. Engraçado, né? Porque nas quartas de final a gente não tinha nem o Puma nem o Jean Davi à nossa disposição e tava tudo bem. Aí muda, né? A semifinal tem um peso maior, gigantesco, em comparação às quartas. É surreal aí, porque o Atlético Mineiro também emite uma nota. Atlético Mineiro e Flamengo juntos é completamente inacreditável. E aí a gente teve agora na parte da tarde o Paulo Salomão, que é um ex-presidente, né, do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, esse mesmo órgão que o Vasco ele recentemente entrou com uma ação contra a CBF. Hoje temos o ex-presidente desse órgão como o vice-presidente de futebol, vice-presidente geral do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ele se manifesta. Ele fala sobre qual é o pensamento do Vasco ao receber inicialmente essa proposta de mudança da data da CBF. A gente traz aqui a vocês qual é a situação. Não, as ações são distintas. São ações que cada um buscou tem seus argumentos. Os seus argumentos, obviamente, eles são, na maior parte deles, convergentes, mas são ações distintas. Não há uma coordenação nesse aspecto. Meu amigo, é desse jeito, né? É dessa forma. Além disso também, Paulo Salomão, ele é claro, não para por aí, ele vai além, fala muito sobre outras coisas e a gente também vai trazer aqui a vocês tudo o que rolou. Ele é questionado sobre como Vasco e Corinthians nesse momento se manifestam e qual é o argumento jurídico usado pelo Vasco da Gama contra a Confederação Brasileira do Futebol. Obrigado a todos. É um prazer participar. Eu sou telespectador, assisto sempre vocês, então é sempre um prazer poder contribuir e esclarecer ao torcedor vascaíno e a todos que nos assistem a nossa atuação. Então, eu agradeço. Bom término de programa para todos. E para fechar aqui no nosso canal a participação de Paulo César Salomão, a gente traz as aspas também do atual vice-presidente geral do Vasco da Gama sobre qual é essa postura da CBF. O que o Vasco entende dessa postura da CBF? O que Paulo César Salomão entende dessa postura da CBF? A gente traz aqui a vocês novamente as aspas dele ao programa Seleção Esporte TV. Essa pergunta tem que ser feita para eles, né, Losete? Acho que é uma coisa que de fato nos chamou muito a atenção e imediatamente quando da divulgação, o Vasco, diferente do que acontecia antes, o Vasco, a gente vai sempre, obviamente, defender os interesses do Vasco de uma maneira muito responsável, de uma maneira muito, muito incisiva quando necessária, mas também a gente não tenta não fazer muito alarde nas nossas atitudes. E a gente
quando a gente recebeu o ofício e negou, a gente entendia também que isso tinha que ter sido uma decisão de consenso. Até porque, como vocês mesmos mostraram, a mudança da data, ela gera uma consequência no Campeonato Brasileiro de alterações das partidas. E o exemplo do Vasco é um exemplo muito claro. A gente jogaria no final de semana contra o São Paulo, a princípio em Brasília. Hoje, na véspera, uma semana antes da partida, a gente não sabe onde vai jogar, a data que vai jogar e onde vai jogar. Porque a princípio teria um show em São Paulo, né, no Morumbi. A Brasília, a gente não sabe se poderia ter o jogo. Em São Januário, por sua vez, o jogo do Botafogo seria, o jogo do Botafogo e Criciúma, seria em São Januário, com o jogo de sábado em São Januário. A gente não sabe também onde é que vai ser o jogo do Botafogo. Ou seja, essa mudança, além da questão técnica, porque um campeonato não pode ser priorizado em detrimento do outro. O Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, a primeira e a última vale a mesma coisa. Isso gera uma consequência técnica para todos. Fica difícil até da gente ter uma previsibilidade para a nossa logística das viagens. Então, a gente entende que essa alteração foi muito ruim para todos os envolvidos. A gente tem uma reunião agendada na CBF para que a gente possa discutir esse tema. Mas isso é uma questão que nós vamos tratar internamente para entender um pouco melhor as razões pelas quais essa decisão foi tomada. E, diferente de outras épocas, o Vasco vai estar sempre agindo de maneira bastante incisiva em defesa dos seus interesses. A SAF do Vasco é profissional, a gente vai, dentro do possível, defender nossos interesses, mas sem fazer alarde e sem fazer atitudes que prejudiquem o Vasco. Então, se o meio legal é uma reunião com a CBF, nós faremos. Se é a busca da justiça desportiva, que é o meio adequado para se discutir, a gente vai fazer e vai buscar sempre os interesses coletivos e os interesses do Vasco. O Paulo... dentre eles, a prévia divulgação desse calendário, a violação ao Estatuto do Torcedor, que impede essa mudança de data, não obstante os argumentos apresentados pela CBF, que seria uma mudança de data possível em razão da melhora do espetáculo, a gente entende que essa mudança é ilegal. E o Regulamento Geral das Competições, ele estabelece também que a modificação de data ela só poderia ocorrer em razão da solicitação do mandante e não do visitante, como aconteceu no caso concreto. Dentre outros argumentos jurídicos que constam na peça apresentada pelo Vasco no STJD. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma, clima quente, clima muito tenso. A gente sempre vai ficar ligado para trazer tudo a vocês. Certo? Amanhã já é dia aí de semifinal, meu amigo. Semifinal já começou fora das 4 linhas, mas amanhã o primeiro jogo começa. Como será que vai estar o clima dentro dos gramados com relação a esse jogo? Fica a dúvida, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre a expectativa para amanhã. E também sobre o que você acha, né, de tudo isso que está acontecendo fora das 4 linhas. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, dessa terça-feira. E amanhã, sem dúvida nenhuma, estaremos aqui de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas, com muita informação e muita novidade. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.